E aí, turma, tudo bem? Aqui é o professor Hugo. Nossa videoaula de agora é sobre cinemática vetorial. Nós anteriormente trabalhamos o conceito de vetores, agora vamos entender um pouquinho como que é o trabalho na cinemática vetorial. Se a gente já sabe o que é um vetor, trabalhar na cinemática vetorial é aplicar os mesmos conceitos agora com vetores, tá? Mas antes disso, é importante que a gente saiba o que é um vetor posição. Vetor posição é um vetor que sai da origem e vai até um determinado ponto, determinado por coordenadas. Né? Em 3 dimensões, eu vou ter uma coordenada x, uma y e uma z. Certo? Esse vetor posição ele é denominado pela letra R, uma setinha em cima, que indica que é um vetor. Sai da origem e vai até um ponto P. Então, esse vetor R, posição, ele tem uma componente x, uma y e uma z. Na literatura, é comum a indicação que a direção x é o i chapéu, na direção y é o j chapéu e na direção z é o k chapéu, para indicar, né, exatamente a direção e sentido desse vetor R. Certo? Então, a gente já sabe o que é um vetor, como suas nomenclaturas. Vetor deslocamento. Então, o deslocamento escalar, a gente pega a posição inicial e se desloca até a posição final. Certo? Já no vetor, a gente vai trabalhar com posição final e posição final. Qual que é a diferença? Vejam só, se eu quero ir do ponto P1 até o ponto vetor, ponto P2, vetorialmente, eu tenho o ΔR aqui, em linha reta. O vetor é uma entidade reta. O ΔS ele pode ter feito caminhos diferentes, percorrido distâncias diferentes. Então, por isso que eu falo que tem que ter muita atenção nessa situação, ficar de olho nisso. Porque o meu ΔS da cinemática é S2 menos S1. E meu ΔR na cinemática vetorial é R2 menos R1. A posição final menos a posição inicial, em linha reta. Essa é a grande diferença. Então, se o deslocamento não for exatamente retilíneo, o meu ΔS, se ele tiver uma variaçãozinha que não for reto, ele já vai ser maior que o meu ΔR. Eles só vão ser iguais quando a trajetória for exatamente retilínea. Ok? Então, a minha velocidade vetorial média, vejam só, vai ter a setinha em cima do V, vai ser o meu ΔR dividido pelo ΔT. Certo? Como o ΔT é um número real maior que zero, então velocidade média tem a mesma direção e sentido de ΔR. Ou seja, o módulo da minha velocidade média é igual ao meu módulo do ΔR dividido por ΔT. Se não for em linha reta, ΔS é maior que o ΔR. Ou seja, a minha velocidade média da cinemática escalar, ela é maior que a minha velocidade média vetorial. Por quê? Vai percorrer uma distância maior no mesmo tempo, então ele tem uma velocidade maior. Isso é muito importante que vocês entendam. Só vai ser igual quando a trajetória for retilínea. Ok? Continuando aqui. E a aceleração vetorial média, mesmo conceito, pessoal. ΔV por ΔT, ΔV vetorial dividido pelo ΔT, que é um escalar. Então, só fazer a análise vetorial da situação. Aceleração média, vejam só, V2 menos V1, T2 menos T1. São as variações das velocidades. Ok? 2 exercícios para a gente clarear
a nossa cabeça aqui. Vejam só. Se um corpo percorre a trajetória ABCD de um quadrado de lado L em ΔT, conforme na figura, determine o modo da velocidade escalar média. Então, a minha escalar, eu vou fazer L, L, L. A minha distância percorrida vai ser 3L dividido por ΔT. Já a vetorial, eu vou direto de A para D. É o vetor AD. Ou seja, é só L dividido por D. Estão percebendo que a minha velocidade média escalar vai ser maior do que a vetorial, porque eu tenho que percorrer distância maior no mesmo tempo. Então, tem que ter uma velocidade necessariamente maior. Mais um aqui. Vejam só, esse é interessante. Muita atenção. Um objeto se move uma circunferência de raio 2 metros e a posição varia conforme a equação. 3t ao quadrado menos 14t mais 10. Determine o vetor aceleração dele em 3 segundos. Então, vejam só, essa aqui é a equação do espaço. Então, pessoal, aqui é muito importante que vocês lembrem da forma do sorvetão. S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Então, AT ao quadrado sobre 2. Então, vejam só o t ao quadrado aqui. A minha aceleração, vejam só, ela não tem que ser 6. Se eu fizer 6t ao quadrado sobre 2, não dá 3t ao quadrado? Então, a minha aceleração é igual a 6. S0 é o 10. E vejam só, meu V0 não é v mais V0t, no caso aqui ele é negativo. Então, menos V0t. Então, meu V0 é igual a menos 14. Velocidade não é igual a V0 menos 14 mais AT. A aceleração é 6, vejam só. 6t menos 14 e a aceleração é 6. No instante de t igual a 3 segundos, minha aceleração tangencial ali, 6 metros por segundo ao quadrado. Aí eu tenho a aceleração centrípeta, aquela que puxa para o centro, que é v ao quadrado por r. Então, no instante de tempo de 3 segundos, o v de 3, eu vou substituir aqui. Ó. Vai ficar 6 vezes 3 menos 14. Eu vou ter 4 metros por segundo e um raio de 2. Então, a minha aceleração centrípeta no instante t igual a 3 segundos é 4 ao quadrado dividido por 2, vai dar 8. Eu tenho a tangencial 6. Faço um Pitágoras aqui, eu tenho o meu módulo de aceleração de 10 metros por segundo. E qual que é o ângulo? Aplica a trigonometria. Tangente de θ é cateto oposto por cateto adjacente. 8 por 6 ou 4 terços. Arco tangente de 4 terços. Depois, só fazer na calculadora científica, a gente acha exatamente esse ângulo. Tá ok? Então, nesse exercício aqui, muita atenção na equação. S0, V0t, AT ao quadrado sobre 2. O número que tiver aqui eu multiplico por 2, eu tenho aceleração. Quem está multiplicando t é o meu V0. Vejam só como é tranquilo. E nessa situação eu tenho que achar a minha aceleração tangencial e minha centrípeta para eu achar a aceleração resultante. Tá bom, pessoal? Então, espero ter sido claro. Obrigado, valeu e até a próxima aula.